Vamos então para a terceira parte da correção na prova para diplomata, lá do Instituto Rio Branco, prova de 2022. Bom, vamos lá, vamos direto para a correção. Os poetas modernistas consideravam as propostas futuristas como inovadoras, pois elas indicavam uma ruptura radical com o passado academicista da literatura do século XIX. Olha só o que o texto diz. Os modernistas de São Paulo usavam habitualmente o termo futurismo, mas o faziam em sentido elástico. Então, não havia tanta rigidez no sentido do vocábulo. Para designar as propostas mais ou menos, então não eram tão renovadoras assim, elas eram mais ou menos renovadoras. Então não era uma ruptura radical, lógico que não. Além disso, em momento algum ele fala em literatura do século XIX. Tá? Fala apenas em receitas passadistas e acadêmicas. Né? Então, realmente, o passado academicista, isso é até comentado, mas não necessariamente relacionado à literatura do século XIX. Então, item 1, errado. Item 2. Na linha 8, a contradição entre futurismo e passadismo define as propostas artísticas que se apresentavam no cenário artístico do início do século XX, o que representa realidades estéticas bem distintas e alheias uma à outra. Bom, olha só o que o texto diz. Então, define propostas que se apresentavam que eram realidades bem distintas e alheias, opostas. A polarização futurismo-passadismo servia como uma tática retórica eficaz. Isso era uma tática retórica? Era mais um papo para enganar, né? Então, papo para boi dormir. Então, havia uma retórica que era bastante eficaz, mas não necessariamente representava uma dissensão, uma oposição. Tá? E depois, olha só o que o texto diz. Esse aspecto do discurso modernista, que se apresentava como ruptura, ele se apresentava como ruptura. Não necessariamente era uma ruptura. Acabava por atirar no lixo. Então, esse aspecto do discurso modernista acabava por atirar no lixo, na lata de lixo, do passadismo. Então, era a lata de lixo do passadismo. Várias manifestações variadas, às quais, diga-se, não raro, os próprios novos estavam atados. Ou seja, várias manifestações dos novos, manifestações modernas, também estavam sendo atiradas na lata de lixo do passadismo. Então, não necessariamente representava realidades estéticas bem distintas e alheias umas às outras. Não. Então, havia uma retórica de que isso aconteceria. Tá legal? Ele se apresentava como uma ruptura com o velho, mas não necessariamente isso acontecia. E muito pelo contrário, até jogava na lata de lixo do passadismo algumas coisas que eram novas também, que eram recentes, que eram modernas. Item 2, errado. Item 3. O neologismo bandeirantemente, tá? Lembrando, né, aquelas entradas e bandeiras, as bandeiras, aquele movimento nacional de entrada em direção ao sertão do Brasil, tal, enfim. Descreve em linguagem conotativa, figurada, quer dizer, aquela coisa nacionalista, até meio ufanista, né? Como modernista brasileiro e sua preferência por não se apresentar simplesmente como artista regido pelos ideais futuristas de Marinetti, e sim por ideais libertários. Sim, esse comentário está correto. Então, havia uma visão nacionalista, sim, e era uma tentativa de buscar uma visão moderna, uma visão nova, mas ao mesmo tempo em que o Mário de Andrade quis se distanciar desse autor Marinetti, do autor italiano. Olha só o que o texto diz. O rótulo futurista gerava incompreensões e facilitava ataques por sugerir subordinação às ideias de Marinetti. Por causa disso, o que o Mário de Andrade fez? Ele preferiu se afastar disso. Então ele preferia bandeirantemente, ou seja, aquela visão nacional, né, daquele movimento de ingressar no interior do Brasil e tal. Então aquela visão bem brasileira, bem abrasileirada, recusar
em público a batuta do vanguardista italiano. Então foi exatamente o que ele fez. Tá? Ele procurou se distanciar, então ele, em público ele fez isso. Certo? Então o que ele recusou em público a batuta do vanguardista italiano, do Marinetti. Certo? Então, olha lá, ele é modernista, ele procura buscar, o Mário de Andrade procura buscar uma visão moderna, mas não se apresentou simplesmente como artista regido pelos ideais futuristas do Marinetti. Exatamente, perfeito, exatamente como está dito no texto. Item 3, correto. Item 4. A expressão um certame dessa natureza caracteriza a Semana de Arte Moderna como uma investida brasileira inovadora, na qual produtos de categoria artísticas diversas, diferentes, foram apresentados. Sim, olha só o que o texto diz logo no início, né? Logo no primeiro parágrafo. A primeira das apresentações seria dedicada à pintura e à escultura. A segunda, a literatura. Então havia pintura e escultura, certo? Primeira apresentação. Depois a literatura. Depois a terceira seria a música. Então a notícia da Semana de Arte Moderna foi recebida com um frêmito de curiosidade. Todo mundo ficou muito curioso com tantas atividades culturais, né, nas rodas intelectuais e altamente mundanas de São Paulo. O que seria natural, pois se tratava da primeira tentativa de realizar no Brasil um certame dessa natureza, assim, um certame que envolvia, que compreendia, que abrangia tantos aspectos diferentes da cultura, certo? Então, tantas categorias, produtos de categorias diversas, diferentes, certo? Perfeito. Então, o certame dessa categoria está falando que, olha, não é um evento que vai ter só música, não é um evento que vai ter só poesia, não é um evento que vai ter só escultura, não. É um evento que vai envolver, que vai abranger isso tudo. Maravilha. Vamos lá. Questão número 6. As expressões mas o faziam em sentido elástico e atirar na lata de lixo do passadismo, manifestações variadas, são exemplos de função referencial. Opa, função referencial não. A função referencial requer um emprego de português no sentido denotativo, de linguagem oficial. Tá? Então, é um texto que se aproxima muito da redação oficial. Você procurar, né, informar algo ao leitor utilizando uma linguagem absolutamente formal. E nós temos aqui dois exemplos de informalidade, dois exemplos de linguagem conotativa, figurada. Isso não é característica de um texto, ou pelo menos de um fragmento de função referencial. A função referencial é o simples emprego da denotação, da linguagem formal oficial. Então, quando ele fala aqui, o faziam em sentido elástico, tá? Já o emprego dessa expressão elástico nesse sentido de algo que pode não se limitar a alguma coisa, né? Ele faz uma conotação da palavra elástico, né? Então, um sentido elástico é um sentido que aceita outras explicações, outros sentidos. Né? Um sentido elástico é quando você tem outros sentidos, que não é limitado aquilo ali. Então ele se expande. E atirar na lata de lixo do passadismo, você não vai pegar uma coisa e jogar na lata de lixo. Isso é uma linguagem figurada. Tá? O que você quer dizer? Olha, que aquelas obras, que aqueles movimentos, enfim, que aqueles elementos culturais estavam sendo produzidos, estavam sendo esquecidos. Estavam sendo colocados de lado. Quando ele fala em atirar na lata de lixo do passadismo, é como se o passado tivesse uma lata de lixo e você pegasse aquelas obras e jogasse na lata de lixo. Não é isso, obviamente que é isso. Isso aqui está sendo utilizado no sentido conotativo, figurado. Então isso não pode ser função referencial nunca. Tá? Funções de linguagem, que aliás é um assunto que sempre cai nas provas do Itamaraty. Funções de linguagem, função referencial, função fática, função emotiva, função conativa, e assim vai. Item número 2. A citação do trecho do Manifesto Antropófago de Oswaldo de Oliveira ilustra o emprego da intertextualidade a serviço da progressão textual e da coerência entre as ideias apresentadas a respeito dos rapazes modernistas. O que é intertextualidade? É quando um texto menciona,
tá? Reproduz integralmente ou parcialmente fragmentos, um outro texto, tá? Às vezes, se você reproduzir somente uma parte, já é um exemplo de intertextualidade. Você não precisa reproduzir integralmente, pode reproduzir parcialmente. Mas é quando um texto menciona outro texto, quando um texto reproduz fragmentos de outros textos. Legal? Bom, vamos primeiro ver que existe um exemplo de intertextualidade, porque esse texto aqui, tá, que é de qual autor? Aqui do Marcos Augusto Gonçalves, reproduz um fragmento escrito pelo Mário de Andrade, não, aqui é do Oswald de Andrade, perdão. Tá? Então, do Oswald de Andrade, aliás, dois grandes autores. Então, aqui quando ele fala, alguns anos depois, sentenciaria no Manifesto Antropófago, famosíssimo esse manifesto, a alegria é prova dos 9. Então, quando ele reproduz esse texto aqui, que era um texto do Oswald de Andrade, tá legal? Quando ele reproduz esse texto, nós temos um exemplo de intertextualidade. Quer dizer, é um texto falando sobre outro texto, é um texto reproduzindo uma parte de outro texto. Mas, além disso, ele fala o seguinte, está a serviço da progressão textual e da coerência entre as ideias apresentadas a respeito dos rapazes modernistas. Então vamos lá, quem são os rapazes modernistas? Os rapazes modernistas desejavam apenas ser atuais, livres de cânones de gastos, incapazes de objetivar com exatidão o ímpeto feliz da modernidade. A expressão ímpeto feliz vinha como um grito de frescor e juventude em oposição à sisudez passadista, ao ambiente soturno. Então, na realidade, os rapazes modernistas queriam mostrar a felicidade que eles estavam passando, aquele momento que eles estavam vivendo, certo? Então, olha lá, a expressão ímpeto feliz vinha como um grito de frescor e juventude em oposição à sisudez passadista e o ambiente soturno dos anos anteriores imposto pela guerra. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado ali, né, em 1917. Então, Mário gostava de citar a Mocidade Alegre, e Oswald, alguns anos depois, em 1928, sentenciaria no Manifesto Antropófago a alegria à prova dos 9. Sim, então, isso tudo aí ele está falando sobre os jovens que estavam vivendo um momento alegre, um momento feliz, né? É um momento que eles estavam se afastando de uma guerra. Então, era um ímpeto feliz da juventude natural, sobretudo após um momento de sisudez, após um momento de uma coisa taciturna, triste, que é uma guerra mundial. Legal? Então, e tudo isso aqui está se referindo justamente a esses rapazes modernistas, aqueles jovens daquela época. Tá? Então, o Mário de Andrade se referia a esses rapazes modernistas como uma mocidade alegre, e depois ele fala assim, o Oswald, no Manifesto Antropófago, fala sobre eles como alegria é prova dos 9. Quando a gente fala prova dos 9, é aquilo que prova, é aquilo que comprova a alegria, a felicidade. Então, nós temos sim um exemplo de intertextualidade e tudo isso que foi mencionado a partir daqui está falando sobre os rapazes modernistas, sim, aqueles jovens daquela época. Perfeito. Esse item 3 aqui é um dos itens mais estranhos que eu já vi, porque o uso de aspas, são tantos os exemplos de aspas, se justifica para marcar expressões informais de sentido ambíguo. Cara, olha só, eu tentei imaginar qual é a pegadinha que poderia vir nessa questão. E eu acho que a pegadinha estava aqui. Mocidade alegre, até porque hoje faz um link do alegre com o gay. Então, não tinha, em relação a esse texto, nenhuma referência a essa ambiguidade. Não. Na realidade, a intenção era apenas enfatizar, realçar, dar destaque a alegria dessa mocidade, ao momento de alegria, de felicidade dessa mocidade após uma guerra, enfim, após esse momento que o mundo estava passando, certo? Assim, a sisudez do passado, daquele período anterior, enfim. Mas não tem essa ambiguidade. Além disso, há tantos outros empregos de aspas no texto, inclusive aqui no fim, que é o emprego de aspas aqui, na realidade, indica a reprodução justamente, indica a intertextualidade, que a gente já viu
né, que a gente já testou na questão anterior, no item 2. Né, quando ele coloca aqui, entre aspas, a reprodução da fala, a reprodução de um fragmento de um outro texto, do Oswald de Andrade. Então, o emprego de aspas, nós temos aqui vários casos. Nós temos casos que dão destaque, casos que representam a reprodução da fala, reprodução de um outro texto dentro desse texto. Tá? E como não está especificado, e mesmo aquele elemento poderia ter sentido ambíguo, nesse texto, nesse contexto aqui, não tem ambiguidade nenhuma. Então, assim, é um festival de erros. E o item 4. Em as quais, diga-se, não raros os próprios novos, estavam atados. A expressão iniciada pelo acento grave, indicativo de crase, o que é as quais? É a mais as quais. Certo? É o complemento nominal do predicativo atados. Bom, vamos lá. Acabava por atirar na lata de lixo do passadismo manifestações variadas. Manifestações variadas é feminino e plural, por isso que a gente trabalha com as quais. As quais, diga-se, não raro, os próprios novos estavam atados. Estavam atados. Atados é uma forma adjetivada no predicativo. Tá? E quem está atado a alguma coisa. Então eu tenho que somar a preposição a, exigida por esse predicativo aqui, pelo adjetivo, como classe gramatical atados, e esse adjetivo exercendo a função de predicativo sujeito, olha o verbo de ligação aqui. E é essa palavra atados que está exigindo a preposição a. Quem está atado a alguém. Então os novos estavam atados às manifestações variadas. Estavam atados a alguma coisa. Então essa preposição a é exigida por atados, mais as quais, mais o pronome relativo às quais. O que vai dar as quais com crase. Perfeito. Esse item 4 está perfeito, está corretíssimo. Beleza? Maravilha! Com esse item aqui, nós encerramos então a parte 3 da correção da prova para diplomata Instituto Rio Branco de 2022. Beleza?